Fala galera, tudo bem? Salve, salve! Estamos aí mais uma vez para uma aula que vai te dar aquela moral, aquela aula tranquila de tecido nervoso. Mais uma aí para o seu edital da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Como vocês podem ver, a gente vai trabalhar hoje este tecido aqui, ó, do edital, tá? Tecido nervoso, acabei de riscar ele aqui embaixo, tá vendo aí? Debaixo da minha imagem. Já falamos do conjuntivo, quebraremos hoje o nervoso. Muscular já foi, epitelial já foi, citologia já foi toda. Tranquilo. E aí depois vai ficar faltando, vai dar tempo, tá galera? Fica tranquilo. Nós temos aí a parte de músculos e ossos que já foi também. Músculo estriado, cardíaco e esquelético também, o liso já foi. A gente vai ter que falar depois um pouquinho do esqueleto humano, tá? E depois a gente entra com os sistemas. Sistema nervoso, né, circulatório, a parte do respiratório, o sistema nervoso que entra o central aí e o periférico, né, tá aqui embaixo, ó, sistema nervoso central e periférico, sistema reprodutor masculino e feminino, tranquilo? Quando fala aqui aparelho digestivo, digestão do alimento, boca, estômago, intestino, é todo o sistema digestório aqui, tá galera? Enzimas digestivas também tá dentro desse campo. Então a gente vai ver basicamente os sistemas para a gente fechar o nosso edital de auxiliar. Beleza? Banca FGV, concurso está chegando aí. Bom, deixa eu apagar aqui, isso aqui foi só para situar vocês. E aí vamos para a nossa aula de hoje, que é de fato ali aquele tal do tecido nervoso, o último tecido que a gente estuda. Ele é um tecido bem mais tranquilo, fácil de você entender, tá? O material tá aqui para a gente fazer a nossa aulinha de hoje, para a gente conseguir bancar aqui a nossa teoria com a nossa questão. Então tá aí um PDFzinho para vocês, que eu estou usando aqui um aplicativo bom, que eu consigo rabiscar. E de antemão peço para você compartilhar esse vídeo, me seguir no YouTube, aqui no canal, se inscreva aí, me segue lá no Instagram também, @professorbelo. Beleza? Espero que vocês gostem da aula aí da teoria e que ela atenda para que vocês consigam resolver as questões que eu coloquei aí para vocês. Beleza? Então, basicamente, galera, esse é o último tecido que a gente está estudando. É o nervoso, já vimos epitelial, conjuntivo, muscular e vamos fechar com ele agora, tá? O tecido nervoso, assim como o tecido muscular, pessoal, ele também é um tecido especializado. As células que compõem o tecido nervoso são especializadas na condução do impulso nervoso. Beleza? Então, quando a gente usar a expressão IN, que quer dizer impulso nervoso, você tem que lembrar que nós estaremos trabalhando com as células do tecido nervoso. Tranquilo? No caso do muscular que a gente viu no último vídeo, aí você estava trabalhando com uma célula específica chamada de miócito e ela tinha ali aquelas proteínas actina e miosina para fazer a contração, né? Elas eram especializadas em contração. Essa aqui é em transmissão e condução do impulso nervoso. Beleza? Show de bola. Continuando. Quais vão ser os nomes das células que compõem o tecido nervoso? Neurônio, acredito que todo mundo já tenha ouvido falar. E células gliais, galera, células gliais. Ou você vai ouvir falar em células da glia. Tanto faz, que foi como eu escrevi aí. Poxa, professor, só tinha ouvido falar em neurônio. No meu ensino médio, na minha faculdade, o professor só falava em neurônio. Sim, são os principais, são as células principais. Existem alguns tipos de neurônios que a gente vai ver aqui na frente. Mas as células da glia, elas auxiliam o funcionamento do neurônio. Beleza? Você vai ver também comigo mais à frente. Então você já percebeu aí que esse tecido promove, então, a transmissão do famoso IN, impulso nervoso. Beleza? Basicamente, como é que vai funcionar isso? Essa sua célula neuronal, esse seu neurônio, vai receber informações dos órgãos dos sentidos. Como assim órgãos dos sentidos? Por exemplo, eu estou aqui
Perdão pela tosse. Eu estou aqui olhando para a tela do meu computador, para a luminária que está aqui na minha frente, para colocar um pouquinho de luz para mim. Tem meu celular aqui, por exemplo. Tudo isso eu consigo enxergar. A partir do momento que eu consigo enxergar, isso significa dizer que os meus olhos, o meu sistema sensorial, a minha visão, consegue codificar tudo que eu estou vendo. A distância para o copo que está aqui de água, a caneta que está na minha mão da minha mesa digitalizadora, a intensidade luminosa que está batendo aqui na minha vista. Tudo isso eu percebo. Se acabar a luz eu vou perceber também que vai ficar escuro. Então essas percepções dos órgãos do sentido, uma visão, um olfato, um gosto, um paladar, tudo isso vai ser percebido por um neurônio, tá? Muitas situações, às vezes a gente até tá passando roupa, queima a mão com ferro, aquela situação que a gente tem que tirar a mão rápido de um lugar que está queimando igual um ferro, que a gente chama de arco reflexo, né? Esse tipo de situação sempre vai ter aí a atuação do nosso tecido nervoso, das nossas células nervosas, para que esse impulso nervoso seja ali passado adiante, que você tenha um determinado estímulo, que você exerça algum tipo de resposta. Você não vai botar a mão numa chapa quente e vai ficar com a mão ali. Não, você vai botar a mão, você vai tirar. Você vai sentir que queimou, né? Às vezes você recebe um cafuné, isso vai te dar um estímulo. Às vezes você pisa numa pedra, vai te dar um estímulo. Às vezes você se corta com uma faca, é uma dor. Então, todas essas situações, você basicamente vai ter sempre um neurônio recebendo ali uma informação, seja de um órgão interno, alguma víscera sua que pode estar doendo, às vezes uma crise renal, o rim está latejando, o estômago está doendo ali, algum problema no seu estômago, às vezes é numa mulher no útero, no processo ali do ciclo menstrual, está menstruando ali, enfim, está sentindo aquela dor uterina terrível. Por quê? Porque tem alguma transmissão de impulso nervoso passando de neurônio em neurônio até chegar ali no cérebro e você ter algum tipo de resposta. Ou você vai tomar um remédio, ou você vai botar uma compressa de água quente, ou você vai procurar um médico na emergência, qualquer coisa, tá bom? Então, basicamente, o neurônio recebe informações dos órgãos do sentido, paladar, tato, olfato, visão, dos órgãos internos, que são os nossos órgãos mesmo, né? E vai comandar aí as respostas e coordenar diversas funções no nosso organismo, beleza? Outra coisa que você não pode esquecer para a sua prova é que a origem embrionária, tá? Do seu tecido nervoso é a ectoderme. Lembra daqueles folhetos embrionários que eu já falei nos outros vídeos? Ectoderme, mesoderme e endoderme? Pois é, quem forma tecido nervoso é a ectoderme. E outra, tecido nervoso praticamente não tem substância intercelular. O tecido que vai ter muita substância intercelular, a gente já comentou, a gente chama isso de matriz extracelular, né? Quem vai ter muito dessa substância é o tecido conjuntivo. Esse nervoso praticamente não tem. Beleza? Outra coisa importante é que as células neuronais, as células do neurônio, basicamente elas vão se comunicar uma com as outras através do que a gente conhece com o nome de sinapse nervosa. Ok? Então, não, via de regra, tá, pessoal? Via de regra, não vai haver um contato físico entre um neurônio e outro. Eles vão ficar próximos, eu vou mostrar isso para vocês, através de uma sinapse nervosa, através muitas vezes de neurotransmissores, você vai conseguir ter a transmissão de um impulso nervoso de um neurônio para o outro. E sempre junto desses neurônios, você não pode esquecer, você vai ter as famosas células da glia, células gliais. Estas células não transmitem impulso nervoso. Quem vai transmitir impulso nervoso são células conhecidas como neurônios. As células da glia vão estar ali para dar uma função de suporte ao neurônio. Eu vou nutrir o neurônio, eu vou proteger o neurônio, tudo com as células da glia, ok? Show de bola, vamos avançando. Hoje a aula tá rápida, graças a Deus, nada de 1h90, pelo amor de Deus, 1h50, 4h10. Falei 1h90, mas não tem nada a ver, né?
As minhas aulas tudo dá 1h38, 1h50, por aí. É só observar nos vídeos aí. Vamos ver se essa vai mais rápido. Bom, vamos ver como é que é um neurônio, né? Isso aqui é uma figura que a gente sempre traz para vocês identificarem como é que é uma célula neuronal. Isso aqui é o famoso neurônio, tá? Um neurônio bem simples. Ele tem 3 partes, tá, pessoal? A célula neuronal basicamente tem 3 partes. A primeira é o que a gente chama de dendrito, ou dendritos, tá? No plural. É essa região aqui, ó. São essas ramificaçõezinhas que eu estou pintando aqui em preto para você, ok? Ó, parece um monte de gravetinho, tá vendo? Isso aqui são os dendritos. Foi? Beleza. Outra parte é o que a gente chama de corpo celular. Esse corpo celular eu vou fazer aqui de roxo, ó, presta atenção. É essa estrutura aqui, ó, que vai ter as organelas citoplasmáticas tudo aqui dentro. Mitocôndria está aqui dentro. A região do núcleo que armazena o DNA. Então, esse corpo celular é a segunda parte do neurônio. E, por fim, que eu vou fazer em vermelho, nós temos aqui essa fita, né? Esse prolongamento que a gente vai chamar de axônio, tá? Esse axônio, pessoal, é o item 3 aqui, ó. É a terceira e última parte de um neurônio. Beleza? Dendritos, corpo celular e axônio. Basicamente, um neurônio é constituído desses 3 compartimentos, ok? Vou falar um pouquinho mais aqui agora de cada um deles, só para que vocês consigam entender. Quando a gente fala que um impulso nervoso passa por um neurônio, o impulso nervoso ele vai ter sempre um sentido único, né? Ele é sempre unidirecional. Ele só pode ir de um lado para o outro. E aí eu vou explicar para vocês. O impulso nervoso, ele sempre chega pelos dendritos. Ele vai chegar por aqui, ó. Tô botando umas setinhas aqui, tá? Ele vai chegar pelos dendritos. Passou os dendritos, ele vai seguir para o corpo celular. Então ele atinge aqui, ó, o corpo celular do neurônio. Ok? Então primeiro chega o impulso nervoso, um estímulo nervoso, já vou explicar isso para vocês com mais calma, no dendrito, atinge o corpo celular num segundo momento, ok? E segue num terceiro momento aqui por este axônio até chegar na parte final, que é onde você vai encontrar uma sinapse nervosa. Aqui do lado, ao lado da sinapse nervosa, você vai ter um outro neurônio muito próximo ali, vai ter um espaço ali de um com o outro, para conseguir fazer com que ele receba novamente, através dos dendritos, o impulso nervoso e prossiga com esse impulso nervoso adiante, ok? Agora, uma coisa que você tem que lembrar é o seguinte, uma coisa muito interessante. Eu vou dar um zoom aqui que você vai entender. Eu quero que você perceba, nessa nossa imagem aqui, eu quero que você observe a região do axônio, que é esse pedaço aqui, ó. O axônio é essa estrutura todinha aqui, ó. Tá? Que nesse caso da figura ele marcou de azul. Observem que nesse axônio você tem umas estruturas que ele está pintando de azul aqui, ó. Parece uma almofadinha. 2, 3, 4, 5. Tá percebendo que tá cheio dessas estruturas marcadas em azul? Pois então, isso aqui cai em prova. Essas estruturas se chamam bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela serve como um isolante elétrico. É como se a bainha de mielina não permitisse que naquela região o impulso nervoso passe. Ela não permite, ela faz com que o impulso nervoso não passe nos locais onde você tem essa bainha de mielina. Como assim? Não entendi. Vai acontecer isso daqui, ó.
Quando o impulso nervoso chegar pelos dendritos, atingir aqui dentro o corpo celular e seguir aqui para baixo na direção do axônio, quando o impulso nervoso chegar aqui, ele vai pular para esse espaço aqui, onde eu botei a seta. Ele não vai passar por dentro daquela região que está pintadinha de azul. Ele não consegue passar pela bainha de mielina. Ele vem aqui, aí ele chega para cá, ele quer seguir aqui por dentro, ele não consegue. Ele pula de novo e vem para cá. Depois ele salta e vem para cá. Ele salta e vem para cá, ele salta, 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 até acabar toda a extensão do axônio. Beleza? Ou seja, o impulso nervoso, ele é saltatório. Ele não percorre, né, toda a extensão do axônio, passando por dentro. Não. Ele passa no axônio sim, mas ele passa somente nas regiões que você não tem a bainha de mielina, porque ela é um isolante elétrico. Beleza? E aí você vai entender isso com mais calma um pouquinho adiante, tá? Mas grava isso, o impulso nervoso, ele é do tipo saltatório. Inclusive, isso faz com que o nosso impulso nervoso seja muito rápido, tá, pessoal? A transmissão do impulso nervoso, ela tem uma velocidade absurda, tudo bem? Por isso que é rápido a gente sentir ali um impacto, uma dor, alguma coisa, porque é muito veloz a transmissão do impulso nervoso no nosso organismo. Tranquilo? Beleza. Seguindo aí, você agora já viu como é que funciona, né? Como é que é basicamente a imagem de um neurônio. Aqui eu trouxe uma foto diferente para vocês, só para que vocês saibam, caso perguntem numa prova. O neurônio, ele tem muitas neurofibrilas, ok? Lá no seu citoplasma, lá no seu corpo celular. Muitas mitocôndrias. Mitocôndria faz respiração celular, gera ATP, gera energia para o seu neurônio. E retículo endoplasmático rugoso muito bem desenvolvido, né, pessoal? O retículo endoplasmático rugoso também é conhecido como retículo endoplasmático granular. É aquele que produz aí as famosas proteínas. Tranquilo? Avançando, como eu te falei antes, o impulso nervoso ele vai chegar sempre pelos dendritos, que é aquela parte que parece um monte de raiz ali, da parte externa ali do corpo celular, né? Você tem o corpo celular e aquelas ramificações por fora, tá? Então a gente chama aquilo de dendritos. O impulso nervoso vai chegar pelos dendritos. Depois ele passa pelo corpo celular e ele segue no sentido do axônio, que é toda aquela extensão que eu te mostrei, e esse caminho ele é sempre unidirecional. Ok, pessoal? Não pode o impulso nervoso, ó, fazer o caminho inverso. Por exemplo, o impulso nervoso chega por aqui na sinapse, atinge aqui o axônio, passa por dentro do axônio, chega aqui no corpo celular e sai em direção aos dendritos. Isso não existe. Isso não existe. O caminho é único. Sempre dendrito, sentido corpo celular e fechando na direção do axônio, até chegar ali na parte final. Beleza? Então não esqueçam desse trajeto, tá? Bom, seguindo. Uma coisa que é importante vocês levarem para a prova, tá? De tecido nervoso. Caem poucas questões em vestibulares de tecido nervoso, tá, pessoal? Cai mais do sistema nervoso, que é quando a gente vai falar aí do somatório, né? Dos órgãos gerando um sistema, tá? Que vai coordenar muita coisa. Então, olha só, a membrana desse axônio que eu falei com vocês, que é aquele rabinho longo, prolongado de um neurônio, essa membrana do axônio vai ser envolvida por uma célula conhecida como célula de Schwann. A gente chama, inclusive, essa célula de oligodendrócitos atualmente, tá? E essa membranazinha que está envolvendo ali o axônio, ela é formada, né, por uma substância à base de gordura, substâncias lipídicas. Tudo bem? E aí, é isso que forma a famosa bainha de mielina,
Então, quando eu mostrei aquela figura aqui em cima para vocês, que está escrito bainha de mielina, que vocês podem observar aqui, ó, bainha de mielina, e ele está apontando exatamente essa região aqui, ó. Eu estou mostrando para vocês que são regiões formadas, tá, que envolvem a membrana do axônio e é formada à base de lipídios, tá, pessoal? São as famosas gorduras e elas funcionam como isolante elétrico. Por isso que o impulso ele vai sempre saltar nesses espaçozinhos entre a bainha de mielina, ok? Então, seguindo aí, com isso, né, pessoal, essa bainha de mielina vai funcionar como um isolante elétrico, já comentei, vai aumentar a velocidade da transmissão do impulso nervoso. Óbvio, se você consegue saltar com esse impulso nervoso, ele vai desencadear uma transmissão muito mais rápida do que se ele tivesse que percorrer toda a extensão do axônio. É quase que um teletransporte, né? Se você pudesse saltar aí da tua cidade, da tua casa, desse um salto de 150 metros, pô, pum, você já projetou em outro lugar, dá mais 150, já são 300 metros. É melhor do que você ter que percorrer toda a extensão de 300 metros, beleza? É isso que o impulso nervoso faz. Por isso que ele é saltatório, ok? Bom, só para vocês saberem aí, tá, galera? Existem, por mais que um neurônio seja uma célula muito pequena, né, pessoal? A gente sabe disso. Então a gente conta, né, não é contar, não, falei errado. A unidade de medida, por ser tão pequena, a gente fala em micrômetros. É assim, ó. É assim que a gente representa. Tá? É o micrômetro. E aí você tem neurônios que são considerados grandes, né, de 150 micrômetros de diâmetro, mas que o axônio, que é aquele rabinho dele, chega a ter 1 metro de comprimento. Para você ter ideia da dimensão que pode chegar um axônio, né, que é um pedaço ali, um dos componentes do seu neurônio, pode chegar a ter 1 metro de comprimento dentro do seu organismo, até justamente para funcionar como, como passagem, né, daquele impulso nervoso. Beleza? Aqui nós temos 3 tipos, né, pessoal, de neurônios que podem cair na sua prova. Existem neurônios do tipo sensorial, existem neurônios do tipo interneurônios e existem neurônios do tipo motores, tá? Cada um deles tem uma função. Eu coloquei aqui para vocês não serem pegos de calça riada. Um neurônio sensorial, também conhecido como neurônio receptor, ele transmite o impulso nervoso recebido de receptores sensoriais para outros neurônios. Então ele pegou ali, por exemplo, órgãos do sentido humano. Vamos supor, você tem o paladar, quando você está comendo lá um Big Taste, lá no McDonald's, né? Você tem ali, ó, o gosto, quando você dá uma mordida no Big Mac, no Big Taste, você tem a transmissão, sim, de um impulso nervoso, né, aqui na região da língua, para que você perceba o sabor daquele sanduíche e que aquilo seja percebido pelo seu cérebro. Então existe o receptor sensorial que vai transmitir esse impulso nervoso, tudo bem? Para outros neurônios, a ponto do teu cérebro entender que aquilo realmente é um Big Taste. Isso é tão interessante que às vezes você fecha o olho assim, ó, tem umas provas na televisão, em programas aí de domingo, que o cara veda a pessoa assim e dá algo para a pessoa comer ou para a pessoa tocar, às vezes é um animal, um bicho, e a pessoa vai, através do seu sistema ali sensorial, do tato, saber se aquilo é um rato, se é um camundongo ali, se é uma ave, se é um sapo, se é uma barata, ou então dá alguma coisa para ela comer para identificar se é doce ou salgado, enfim, se é um bolo, o que é. Por quê? Porque nós conseguimos, através desse tipo de neurônio sensorial, transmitir esse impulso nervoso que foi recebido, né, por esse neurônio receptor, e isso vai ser transmitido ali para outros neurônios, ok? O interneurônio, também conhecido como neurônio de associação, ele vai fazer uma ponte, tá? Ele vai fazer uma ponte, um link entre o que é um neurônio sensorial e o que é um neurônio motor, que é aquele que, de fato, via de regra, vai ser uma célula muscular, aquele que vai fazer com que você exerça um certo tipo de movimento, tá? Ele vai dar um comando para você exercer um certo tipo de movimento. Esse neurônio
motor. Então, esse interneurônio a gente classifica por quê? Porque ele recebe a mensagem do neurônio sensorial, ele processa essa mensagem do sensorial e transfere para um próximo neurônio. Ok? E aí ele faz essa ponte desse sensorial para esse próximo neurônio, que via de regra vai ser o motor. E por fim, o neurônio motor, conhecido também como neurônio efetor, ele vai transmitir essa mensagem do impulso nervoso para as células efetoras de resposta, que podem ser basicamente as células musculares ou glandulares. Então, por exemplo, quando eu como um Big Taste, que eu estou mastigando, que eu termino de engolir, eu vou comer de novo. O músculo da minha face vai dar um comando para que eu abra minha boca e mastigue novamente, porque eu quero continuar comendo aquele sanduíche, porque está gostoso, ok? Então, você precisa entender que um neurônio motor, ele de fato vai fazer com que uma célula sua, um órgão seu, um braço, um músculo, uma musculatura ou uma glândula, exerça de fato a sua função. Vou te dar um outro exemplo. Imagina a seguinte situação, você está num ônibus na cidade do Rio de Janeiro, aí você está lá meio que dormindo, aí do nada uma pessoa anuncia um assalto, assalto, não sei o que, todo mundo, aquela tensão, tem gente que vai desmaiar, tem gente que vai passar mal, tem gente que vai falar pro motorista, motorista, pelo amor de Deus, abre a porta, que vai querer fugir, tem gente que vai congelar, cada um vai responder de uma forma, né? Tem gente que vai querer partir para cima do bandido, vai embolar com o cara, enfim, cada uma dessas respostas vem através de um impulso nervoso. Então, muitas vezes, né, quando você recebe aquele... Passa o celular. Quando você recebe aquele comando, a sua audição identifica que ele está mandando você entregar o celular, o seu neurônio efetor, motor, que vai afetar ali, por exemplo, as suas células musculares do braço, vai pegar o teu celular do seu bolso e você vai entregar pro cara, que você tá com medo. Ok? Então, isso acontece, tá? Por mais que você tenha sofrido algum tipo de estímulo ali por audição, aquele comando de voz, aquilo te assusta e você vai ter uma resposta glandular ou muscular. Você pode começar a suar, por exemplo, as glândulas sudoríparas, ok? Pode baixar a tua pressão e por aí vai, tá? Então, é importante você saber que tem 3 tipos de neurônio: sensorial, interneurônios e motores. E eles podem ter outros nomes, tá? Receptor, neurônio de associação e efetores, ok? Seguindo aí, é só uma foto, né? Com os tipos de neurônios que eu mostrei para vocês. O sensorial. O associativo, que é o interneurônio, ele faz a ponte, ó. Ele liga esse aqui, que é o sensorial, com esse aqui, que é o motor, beleza? Ele está fazendo uma ponte entre os dois, por isso que ele é o associativo. E por fim, você tem o neurônio motor aqui embaixo, que é o que de fato vai exercer, vai mandar um órgão seu exercer um comando. Seja uma glândula, seja um músculo, tá? Você pode também classificar neurônios. Acho difícil cair essa classificação na sua prova, mas tá aí por desencargo de consciência. Nós temos neurônio multipolares, bipolares, pseudo-unipolares e unipolar, ok? Basicamente, como é que funciona o multipolar? Por que é multi? Porque você tem muitos dendritos e um só axônio partindo do corpo celular. Vou te mostrar a foto. Olha aqui o multipolar. Você tem vários dendritos, que são aquelas ramificaçõezinhas que eu já expliquei para vocês aqui. Ó, olha a seta. Olha a seta aqui, ó. Tá vendo quantas ramificações tem aqui? Então, se tem muitas ramificações, se tem muitos dendritos e um só axônio, você tem um neurônio do tipo multipolar. Beleza? Então tá lá, via de regra eles atuam como efetores, ou seja, eles levam lá o impulso nervoso até outros tipos celulares. Beleza? O que seria um neurônio bipolar? Ele tem um axônio, deixa eu marcar aqui. Ele tem um axônio, ok? E um dendrito. Um axônio e um dendrito saindo do corpo celular. Então, quando você olha o bipolar, ele está aqui, ó.
Eu tenho o corpo celular aqui, corpo celular. Eu estou vendo um axônio para baixo e o dendrito aqui. Acabou. Bipolar. Beleza? Um axônio, um dendrito. Você tem também... Deixa eu fechar aqui. Ali era o comunicado da prova, né, que está confirmada. Você tem também o pseudo-unipolar. Pseudo-unipolar. Você tem um prolongamento que vai se dividir em dois. Você encontra esse neurônio lá na medula espinhal. Olha como é que é o pseudo-unipolar, como é que ele é estranho. Você tem o corpo celular aqui, ó. E esse corpo celular, ele vai se desmembrar tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo, por exemplo. Ele bifurcou, tá? E aí ele acabou formando ali um axônio para um lado e um axônio para o outro, tá bom? Esse é o pseudo-unipolar. É um prolongamento aí que sai do corpo celular e se divide em dois, um para cada lado, tá? E o unipolar, você tem apenas nele o corpo celular em si e o axônio, beleza? Eles vão atuar como aferentes. O que é o aferente? É aquele neurônio que está recebendo o tal do estímulo nervoso, tá bom? Ele não está promovendo o estímulo, ele está recebendo o estímulo nervoso. Ele só tem um axônio e um corpo celular. Tá aqui um unipolar, ó. Você não está nem enxergando os dendritos aqui, beleza? Show? Beleza, show de bola. Então tá aí essa figura para vocês. É uma classificação que eu acho que sinceramente não cai. Sinceramente não vejo a FGV cobrando isso. Mas tá aí. Em relação ao impulso nervoso, que diabos é isso? Galera, o impulso nervoso nada mais é do que uma transmissão elétrica. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente estuda a célula, a nossa célula ela tem uma certa diferença de carga elétrica. Beleza? Existe uma diferença de carga elétrica. E aí como é que funciona isso? A nossa membrana plasmática, vou chamar de MP, toda hora está passando íons para dentro e íons para fora. Existem íons que entram e saem da membrana plasmática a todo momento. Basicamente, quando a gente estuda isso, esses íons, eu não sei se vocês sabem, via de regra é o sódio e o potássio, o Na+ e o K+. O sódio e o potássio, pessoal, existe uma matéria lá no ensino médio que a gente chama de transporte ativo. E lá, quando o professor de biologia dá aula de transporte ativo para você, ele ensina uma bomba chamada bomba de sódio e potássio. É uma bomba que fica situada bem aqui, ó, na membrana plasmática da célula. E essa bomba, ela regula a quantidade de íon sódio que entra e que saem de uma célula. Isso gasta energia para acontecer. Eu não vou ficar explicando a bomba não, porque não precisa, tá? Mas nesse transporte de sódio e de potássio, a carga elétrica da membrana, aí você vai decorar isso daqui se você não sabe, ela fica assim, ó, positiva do lado de fora, tá? E um pouco negativa do lado de dentro. Esse sinal de menos não quer dizer que a carga é exatamente negativa não, tá? Quer dizer que ela é pouco positiva. É assim, ó. Aqui fora a membrana é muito positiva. E aqui dentro, internamente na célula, ela é pouco positiva. Aí esse pouco positiva a gente traduz como se fosse um sinalzinho de menos. Tá bom? Então é assim que fica uma célula. Nesse momento, a gente diz que a célula está polarizada, ela está tranquila. É o que está acontecendo com você agora, ó. Tu está aqui, ó, tranquilão assistindo a aula, né? Ninguém está te socando, né? A cadeira não está te machucando. Agora vamos supor que chega a tua mãe aí, te dá um pescotapa, vambora, garoto, vem jantar, pum, te dá um tapão assim, ó, um pescotapa na cabeça. E tu, que isso, mãe? Quando você toma esse pescotapa, o que vai acontecer aqui é uma inversão da carga. Essa carga que aqui fora estava positiva e aqui dentro estava negativa, ela agora troca. Quando isso acontece, quando você tem uma inversão de carga, vou chamar para cá, ó, inversão da carga elétrica,
aí, meu amigo, você vai ter o que a gente chama de despolarização da membrana. Nesse momento que você tem uma despolarização da sua membrana plasmática, no caso da sua célula, né, do seu neurônio, enfim, de qualquer coisa, você vai ter aí, então, o famoso potencial de ação. Você vai aprender também que existe uma lei que a gente brinca, que é a lei do tudo ou nada. O impulso nervoso, pessoal, ele só vai conseguir ser transmitido, ele só vai conseguir despolarizar a sua célula se ele atingir um certo limiar de um valor, né, um limiar de 35 milivolts. Tá? Abaixo de 35 milivolts, você não vai ter nenhum potencial de ação sendo desenvolvido, nenhum tipo de impulso nervoso sendo transmitido ali de célula a célula. Tá? Então, quando uma célula está em repouso, ela está polarizada. A carga é mais do lado de fora e ela é menos pelo lado de dentro, internamente. Se ela sofrer algum tipo de despolarização, por força de algum tipo de estímulo, pode ser uma dor, um soco na cara, uma banda que tu tomou, uma pedrada, um disparo de arma de fogo, um corte, um carinho. Ah, tem que ser só dor? Não, pode ser cosquinha, tudo, qualquer coisa. Atingiu esse limiar de excitação, conseguiu despolarizar e inverter as cargas da sua membrana plasmática por conta ali do transporte do sódio e do potássio, você despolarizou a membrana. E por fim, a célula retoma, ela volta para a sua condição original, que a gente vai chamar de repolarização. Isso acontece de uma forma muito rápida, beleza? Então ela está polarizada quando ela está em repouso, despolarizada quando ela atinge o limiar de excitação. E a repolarização que é quando ela volta para sua carga original, né? Com a carga positiva do lado de fora e com a negativa do lado de dentro, tá? E outra coisa, essa lei do tudo ou nada é a famosa lei que rege aí a transmissão do impulso nervoso. Ou você atinge o limiar de excitação ou não, beleza? Aqui, para a gente dar continuidade, é só uma sinapse nervosa, tá, pessoal? Significa o quê? Que é um momento onde você tem lá no finalzinho de um neurônio, uma região lá no finalzinho do axônio, quando ele acaba, que ele se ramifica, você vai encontrar o próximo neurônio. Nisso existe uma região, aqui não há contato físico, tá? Não há contato físico. Então, nesse espaço do término de um neurônio com o início do outro, você vai ter o que a gente chama de sinapse nervosa, ok? E através de neurotransmissores, né, você vai conseguir fazer com que um impulso nervoso de um neurônio atinja o próximo, através dessas bolinhas que você está vendo aí, que são essas bolinhas roxas aqui, ó. Essa, esses neurotransmissores aí. Pode ser acetilcolina, enfim, tá? Esses neurotransmissores, eles ficam guardados nessas vesículas e quando eles são liberados, eles acabam excitando aí o próximo neurônio, ok? E assim sucessivamente, tá? De acordo com o tipo de célula onde essa sinapse acontece, onde ela ocorre, você vai ter as famosas sinapses interneurais, muito fácil. Se é interneurais, é entre neurônios. Então você precisa de duas células de neurônios, uma do lado da outra, mole. Você tem também as sinapses neuromusculares, aí é fácil, é um neurônio com um músculo. Você sabe que o nome da célula do músculo é miócito. Então, se você tiver uma célula neuronal fazendo contato com um músculo, você tem uma sinapse neuromuscular. Vou dar um exemplo. Você está aqui de frente para mim. Aí eu falo assim, ó, contrai o bíceps. Quando você dá o comando, ó, eu dei o comando para você, contrai o bíceps, que você contrai o bíceps, você concorda comigo que eu tenho um neurônio se comunicando com o músculo? Estou mandando você contrair e você está contraindo. Isso é uma sinapse neuromuscular. E você tem também uma sinapse neuroglandular, que ocorre entre um neurônio e uma célula glandular qualquer. Por exemplo, uma pessoa faleceu, uma pessoa que você gosta muito, um pai, uma mãe, uma avó, um tio, uma madrinha,
e aquilo atinge ali, aquela emoção atinge o seu sistema nervoso central, tá? Então você tem ali neurônios que fazem parte ali do teu cérebro, né, que ocupam ali a sua massa encefálica, e aquele momento de tristeza, ele acaba fazendo com que você chore. Então você está conectando uma memória sua, um neurônio seu, a saudade, a lembrança que você tem daquela pessoa com uma glândula, a glândula lacrimal. Então você vai chorar, você pode sorrir, você pode ficar com raiva. Então tudo isso está envolvendo aí uma sinapse neuroglandular, ok? Beleza. Os tipos de sinapses são tranquilos também, tá? A gente vai ver aqui, ó, as sinapses elas podem ser de forma química ou ela pode ser de forma elétrica, que é bem raro, tá? Geralmente as sinapses são químicas. A primeira, que é essa sinapse química aqui, ó, a primeira que eu estou me referindo à química, ela ocorre quando nós temos os famosos neurotransmissores. Dopamina, noradrenalina, acetilcolina. Os neurotransmissores, né, eles vão atuar nessa sinapse de um neurônio para o outro, ok? Aquela sensação do prazer, né, que a dopamina dá também, principalmente depois de exercícios físicos, né? Aquela sensação do dever cumprido, por aí vai. Às vezes a adrenalina, noradrenalina, situações de estresse acontecem nessas sinapses químicas neurônio com neurônio, ok? Não há contato físico, tá, pessoal? Entre as membranas dos neurônios, por isso que o nome é sinapse, ok? O segundo tipo é a sinapse elétrica, ok? É muito mais difícil acontecer e neste caso, se cair numa prova, existe um contato direto entre as membranas dos neurônios. Elas acabam se tocando, mas aqui não existe a participação de neurotransmissores, ok? Isso aí tá fora, não tem participação de neurotransmissor em sinapses elétricas, mas temos participações de neurotransmissores em sinapses químicas, ok? Agora aqui, para a gente matar a nossa aula, quando a gente fala de substância branca e cinzenta, é basicamente porque como você vai trabalhar futuramente aí no IML, você muitas vezes vai fazer um procedimento onde você precisa abrir a calota craniana da pessoa. Então, basicamente, quando você estuda um cérebro, você vai perceber que você vai ver ali uma substância cinzenta e uma substância branca. Aí o aluno fica assim, pô, mas como é que eu vou decorar isso? Pessoal, a substância branca, ela vem dos axônios mielinizados. Você precisa guardar isso. O que dá essa característica branca, que inclusive é mais interna no nosso cérebro, quando você olha o cérebro, a parte mais interna é esbranquiçada por conta desses axônios compostos de bainha de mielina. Eles ficam mais para dentro do teu cérebro. Então grava. A branca, a substância branca, corresponde a esses axônios mielinizados, compostos da bainha de mielina. Vou colocar aqui para você. Bainha de mielina. É aquela mesmo que você está pensando, que faz com que o impulso nervoso seja saltatório, tá? Funciona como um isolante elétrico. Ficam situados aí, ó, na parte mais interna do nosso encéfalo. E essa coloração é justamente esbranquiçada, né, por conta aí do extrato de mielina, ok? A coloração esbranquiçada vem do extrato de mielina. Agora, substância cinzenta. O que tem a ver essa substância cinzenta? A substância cinzenta, pessoal, já vai ser o corpo celular do neurônio. Quando a gente fez o estudo da célula neuronal, eu te mostrei o que é o corpo celular. Esse corpo celular está mais na periferia, ele está mais na borda do cérebro, ele está mais externamente ali ao nosso encéfalo, tá? O encéfalo, pessoal, é toda uma região, tá? O cérebro é só um órgão dentro do encéfalo. Existe bulbo, cerebelo, ponte, existem vários outros órgãos, hipotálamo, tálamo, existem vários outros órgãos dentro do encéfalo, ok? Beleza, pessoal, aqui eu trouxe a foto só para que você veja, tá? A substância branca, composta aí dos axônios mielinizados, estão mais para dentro e a substância cinzenta, ela está mais aí
na borda, né? Pelo lado de fora do nosso cérebro aí, ok? E as células da glia, para a gente ir embora, são aquelas células que dão suporte ao neurônio. Não se esqueça que a nossa aula de hoje foi de tecido nervoso. E por mais que a maioria das questões falem sobre o neurônio, você precisa lembrar que além do neurônio, você tem as células da glia, ou células gliais, ok? Elas auxiliam os neurônios, tá aqui. Elas são auxiliares, show de bola. Contribuem para um bom funcionamento dele, ok? Existem células específicas, por exemplo, astrócito, oligodendrócito, micróglia, célula ependimária. Todos esses nomes que eu estou pintando aqui de amarelo, célula ependimária, células da micróglia, oligodendrócitos, astrócitos, são células que fazem parte, sim, do tecido nervoso, cada uma com uma função. Por exemplo, o astrócito transporta nutrientes para o seu neurônio, senão seu neurônio vai morrer. Ela também consegue cicatrizar tecidos lesados. Às vezes você toma uma pancada aqui no cérebro, tudo bem? Ou, por exemplo, infelizmente, às vezes as pessoas sofrem acidentes, sofrem disparos de arma de fogo na cabeça, perdem um pouco de massa encefálica, mas sobrevivem. Então, cicatrizar um tecido lesado, ferido, faz parte do astrócito. Oligodendrócito é uma outra célula. Conseguem regenerar axônios que são lesados. Produzem a famosa bainha de mielina, que a gente tanto falou. Beleza? Outra, micróglia, promove aí a famosa fagocitose de células invasoras. Às vezes você precisa de células para defender a região do seu cérebro. Às vezes uma bactéria pode estar querendo dominar o seu cérebro, afetar os seus neurônios. Alguém tem que defender. São as células da micróglia. Células ependimárias vão revestir aí, ó, as cavidades internas do seu encéfalo e também da sua medula óssea. Ok, pessoal? Então é importante você ter ideia dessas células. Aí estão, eu botei algumas figuras aí, algumas imagens para você ter ideia de que elas também fazem parte, estão sempre próximas ali para dar um suporte para o seu neurônio. Beleza? Com isso, a gente fecha a nossa aula e a gente responde rapidamente essas questões aqui, tá? De diversas bancas. É um pouco mais difícil a gente achar questões de tecido nervoso com muita facilidade assim. Então eu fui pegando de bancas diversas, de anos distintos, para a gente tentar matar isso aí. Beleza? A primeira aí caiu para professor de biologia da própria Fundação Getúlio Vargas, tá, pessoal? É importante você trabalhar questões da banca. E aí ele disse que a figura a seguir apresenta de um modo simplificado uma sinapse nervosa. Pô, beleza, olha o que ele te deu de dica. Eu tenho uma bainha de mielina terminando aqui, ok? Terminou numa vesícula e já vai encontrar o número 2, que aqui, ó, é um outro neurônio que vai receber a informação ali, ok? Eu tenho uma sinapse nesse espaço aqui, ó. Uma sinapse nervosa naquele espaço ali. Aí ele vai falar o seguinte: com relação a essa sinapse apresentada na figura, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Ele disse o seguinte: letra A, o impulso nervoso ele vai passar de 1 para 2. Ele vai sair do 1, ó, e vai vir para o 2, certo? Por intermédio de uma corrente elétrica. Aí tá falso, pessoal. Olha só, é muito difícil você ter uma corrente elétrica nesse momento aí, tá? O que geralmente a gente tem quando a gente fala numa sinapse nervosa são mediadores químicos, né, pessoal? Esses mediadores químicos, você acabou de ver comigo que são os famosos neurotransmissores. Tá? Sinapse química. Letra B. O impulso nervoso ele passa de 1 para 2, devido à liberação de sódio no espaço entre 1 e 2. Eu vou liberar sódio aqui no espaço entre 1 e 2? Não, pessoal, eu vou liberar neurotransmissores, não são íons. Eu vou liberar adrenalina, acetilcolina, dopamina, enfim, algum tipo de neurotransmissor. Então, tá fora aí também quando ele falou em liberação de sódio no espaço aí entre 1 e 2.
Letra C. O impulso nervoso ele passa de 1 para 2. Sim. Por intermédio de substâncias químicas liberadas por 1. Sim. São os neurotransmissores. Perfeita questão. Gabarito letra C. Realmente aqui nessas vesículas você vai ter os neurotransmissores que eles vão chegar nesse espaço aqui e vão estimular o neurônio número 2. Sempre nesse sentido, tá, pessoal? De um neurônio para o outro. Do final de um axônio para o outro. Sentido unidirecional. Tá bom? Você não vai ter um impulso nervoso ao contrário, do 2 para o 1. Isso não existe, tá? Então, por isso que a gente já viu aí que as outras letras estão erradas, né? Quando ele fala que o impulso nervoso passa de 2 para 1, está errado. E quando o impulso nervoso passa de 2 para 1, está errado também. Questão 2, caiu na UF aí na área de histologia. Falou em astrócito. Nome esquisito, né? Pois é. Mas astrócito, ele tá aqui, ó. Ele compõe as células da glia, aquelas células que dão suporte ao neurônio. Faz parte do tecido nervoso. O astrócito está aqui, ó, na parte da glia, junto com ependimárias, oligodendrócitos e micróglia. E aí ele pergunta, o astrócito, ele é uma célula específica de qual tecido? Brincou, né? Tecido nervoso. Gabarito B de bola. Compõe as células da glia. Show? 3. Perdão. Caiu no Instituto Federal do Ceará. As células apresentam formas e estruturas diferentes para cada tipo de especialidade celular. Aí ele vem. Axônio, dendritos, telodendritos são estruturas pertencentes a qual tecido? Pô, tá na cara. Que se ele falou em axônio e dendrito, você nem precisa saber o que é telodendrito. Eu tô falando de um tecido nervoso. Galera, se cai uma questão dessa pra você na FGV, tem que matar e ir pra próxima. Isso aqui é questão de 4 segundos. É bater o olho, leu, identificou, matou. Vai ganhar tempo em outras provas. Por exemplo, português é super difícil na FGV. Então você precisa acertar questões fáceis para ganhar tempo. Beleza? PUC Minas, não lembro que ano que caiu. Ele perguntou o que é uma sinapse. A sinapse é o quê? Sinapse é um fenômeno... Aqui tem uma... Esqueci de botar, tá, pessoal? É um fenômeno que explica o fluxo da seiva bruta em espermatófito. Pelo amor de Deus, né, gente? Para. É uma região de contato entre a extremidade do axônio de um neurônio e a superfície de outras células. Opa, gostei. Isso é uma sinapse. É uma região de contato entre a extremidade, ok? De um axônio, de um neurônio, e a superfície de outras células. Cuidado quando ele falou que é uma região de contato, você não falar que está colada, tá? Um colado no outro. Mas você tem ali um certo distanciamento, mas existe ali quase um contato entre um e a outra, tá? Não tem nada a ver a sinapse ser um tipo de reprodução sexuada, não tem nada a ver ser uma célula sanguínea, tá fora, não tem nada a ver a sinapse ser uma fibra muscular. Fechado? 5, tá acabando. Tá acabando a nossa aula, foi bem mais rápido hoje. O FMG. O filme chamado O Óleo de Lorenzo conta a história de um menino afetado por uma doença chamada leucodistrofia, que leva a deficiências auditivas, visuais e motoras. Essas deficiências devem-se à destruição da bainha de mielina das células nervosas. Galera, leve isso aqui como conhecimento. Se você destruir a bainha de mielina, o seu impulso nervoso, ele fica mais lento. Lembra? O impulso nervoso, ele é o quê? Saltatório. Eu tenho uma bainha de mielina aqui, tenho outra aqui, tenho outra aqui. Isso aqui é o axônio, tá? Que eu estou desenhando. Tenho outra aqui e assim vai. O impulso nervoso, ele vem aqui, aí ele olha para cá e fala, eu não consigo passar nessa bainha de mielina que está aqui. Eu salto, venho para cá. Salto, venho para cá. Salto, venho para cá. Isso faz com que fique rápido. Quanto mais bainha de mielina, mais rápido é o seu impulso nervoso. Se você está destruindo a bainha de mielina,
O seu axônio agora ele está liso. Se ele está liso, sem bainha, o impulso nervoso vai passar todinho aqui no meio e vai demorar pra caramba. O impulso nervoso fica mais lento, ok? Aí ele vai dizer o seguinte: analise a figura a seguir referente a uma célula nervosa na qual alguns componentes foram numerados de 1 a 4. Assinale a alternativa que contém o número correspondente à bainha de mielina. Pô, aí você só tem que saber onde é que está a bainha de mielina. Quando você olha esse neurônio, você acha que a bainha de mielina é o número 1, 2, 3 ou 4? Galera, número 1, de cara, dendrito. São os dendritos. Número 2, corpo celular. Tem nem que discutir, né? Corpo celular. É onde está o núcleo e é onde tem as organelas. 3, fechou. Axônio. Com a bainha de mielina aqui, né? Você vê que tem a bainha de mielina, que é essa almofadinha que está em volta. Tá? Axônio mielinizado que a gente fala. Bainha de mielina. E o 4, pessoal, já é o terminal aqui, né? Já é o terminal do axônio. Beleza? É onde vai acontecer a sinapse ali. Tá bom? Então, se ele perguntou onde é que está a bainha de mielina, qual é o número que corresponde à bainha de mielina, eu vou marcar o 3. Letra C. Tá bom? PUC, 2010. Os neurônios são células extremamente especializadas, concordo, do sistema nervoso. Cada neurônio ele é formado essencialmente pelo quê? Pô, tá de brincadeira, né? Pra levantar tua moral. Cada neurônio só tem dendritos e axônios? Não. Axônios e sinapses? Não. Dendritos, sinapses e axônios, é só isso que eles têm? Não. Sinapses, dendritos, corpo celular? Não. Basicamente, qual é a essência de um neurônio? Letra A. Dendrito, corpo celular e axônio. São aquelas 3 regiões que você nunca pode esquecer mais na sua vida. Beleza? 7. Piauí. No tecido nervoso dos vertebrados, o neurônio é a unidade... O neurônio é a unidade... Espera aí, que eu perdi minha caneta aqui. Foi. No tecido nervoso dos vertebrados, o neurônio ele é a unidade funcional básica. Entretanto, no desempenho de suas funções, essa célula ela é sustentada por outros tipos celulares. Meu irmão, quem é que ajuda um neurônio? Quem é que sustenta ele? Quem é que dá moral? Quem é que dá suporte? Fala pra mim. Queracinócito está fora, fibrócito está fora, nem falei disso. Mas eu entendo que astrócitos, oligodendrócitos, as células de Schwann, óbvio, né? Então eu tenho ali, basicamente, as células da glia. Essas células da glia que dão moral para o neurônio. É isso que ele quer saber. Item 1, 2 e 5. A alternativa que apresenta todos os tipos celulares que dão sustentação ao neurônio é o 1, o 2 e o 5. Nós temos gabarito? Temos. 1, 2 e 5. Show de bola. Astrócitos, oligodendrócitos e células de Schwann. Fundação Getúlio Vargas, 2013, a sua banca aí da Polícia Civil do Rio. Vamos embora. O tecido nervoso do ser humano é composto por bilhões de células, desempenhando diversas funções, entre elas a condução do impulso nervoso. A figura ilustra uma organização sequencial de neurônios, nas quais a sinapse é química e mediada por neurotransmissores. Tá lá, ó. Tem um neurônio aqui, outro, enfim. Ele está mostrando aí, ampliando cada vez mais a figura para você, candidato. Aí ele diz: tal organização é fundamental, pois o percurso celular de um impulso nervoso, nesse caso, é o quê? Ele só quer saber o seguinte: qual é o percurso que o impulso nervoso faz? O impulso nervoso, de cara, ele pode ser bidirecional? Ele pode ir para os dois lados? Não. Não pode ser bidirecional.
Ele pode ser reversível, ele vai para um lado, depois vai para o outro? Você pode mandar ele para lá, depois ele retorna? Não! Então, só sobrou a letra A e a letra D. Então, ele quer saber o percurso celular de um impulso nervoso, nesse caso, é unidirecional, dependendo de seu estímulo inicial em todas suas terminações, ou ele é unidirecional em todos os neurônios e também em suas terminações. E aí, você acha que o impulso nervoso ele só pode ir para uma direção só? Ok, até aí você acertou. Mas você acha que o impulso ele é unidirecional em todos os neurônios, ou ele é unidirecional, letra D, dependendo do seu estímulo inicial em suas terminações? Você chutaria qual? Galera, o gabarito tem que ser a letra A. Ele é unidirecional em todos os neurônios e também em suas terminações. Sempre vai ser acabando o axônio de um, começando ali o dendrito do outro, se for o caso. Você não vai depender do estímulo inicial, onde é que foi que aconteceu, né? Dependendo ali das terminações do neurônio para falar qual é a direção, não. É sempre unidirecional em todos os neurônios. Não depende de nada, não. Beleza? Gabarito, letra A. E com isso aí, a gente fecha, né? Com a última questão, que é a 9. O cérebro e o cerebelo, a observação macroscópica, possuem substância cinzenta por fora e substância branca por dentro. Faz sentido, eu escrevi isso no material. Isso se deve à presença dos corpos celulares dos neurônios. Olha que beleza! Com coloração acinzentada. Situarem-se na periferia. Isso aí. Enquanto os axônios de cor esbranquiçada ficam aí na parte interna. Gostei. A cor esbranquiçada interna se deve à presença de quê? E aí, pessoal? Qual é aquela substância que eu comentei com vocês que dá justamente aquele aspecto esbranquiçado internamente ali no nosso cérebro ou no nosso cerebelo? Assinale a alternativa que corretamente preenche a lacuna. É elastina, é colágeno, é hialina ou é substância amorfa? Nenhuma dessas. É basicamente a mielina. Ok? Pessoal, com isso você está bem preparado aí para você conseguir matar uma questãozinha de tecido muscular. Beleza? Desejo boa sorte, bons estudos. Obrigado por você ter ficado aqui comigo. Divulga esse canal aí pra galera. Vai comentando aí. Me adiciona lá no Instagram também. Pode tirar qualquer dúvida comigo, @professorbelo. E é isso aí. Ok? Fiquem com Deus, bons estudos. Deus abençoe você e sua família. Beijão.